Olá, olá meus queridos alunos de Metodologia Científica da Anhanguera Osasco. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Superando aí firme esta quarentena aqui necessária, né? Pra gente conter esse quadro aqui de expansão do coronavírus. E vocês? Vocês sabem que vocês estão, né, com dispensa, né, para evitar o contágio, dispensa das aulas presenciais, para evitar o contágio do vírus. Mas o nosso processo de ensino-aprendizagem, ele continua normalmente, né? Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é que vocês tenham acesso a uma educação de qualidade, que vocês possam adquirir o conhecimento e as habilidades e competências que são esperadas de um egresso, né, de um curso superior, né, de direito, de administração. Então, o nosso objetivo aqui é auxiliá-los para que vocês consigam adquirir aquele conhecimento técnico necessário para vocês se destacarem no mercado de trabalho, bem como as habilidades, as competências, né, de vocês usarem esse conhecimento para resolver os problemas da prática profissional de vocês. Então, nós não podemos parar, né? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo aqui é continuar com o nosso processo de ensino-aprendizagem, porque, como eu sempre digo aos meus alunos, hoje em dia não basta um diploma, vocês precisam ter a aquisição do conhecimento e mais, vocês precisam saber utilizar esse conhecimento para gerar, né, um conhecimento novo, apto a solucionar um problema da prática profissional. Então, meus amados, vamos lá. Também eu peço aí perdão, né, pelo atraso na divulgação do vídeo. Eu sei que esse vídeo deveria ter sido divulgado de manhã, mas nós, professores, nós estamos também nos adaptando, né, a esse quadro. Então, nós tivemos que nos adaptar, indo atrás de tecnologias para poder aí possibilitar esse conhecimento para vocês. E eu, né, embora eu já tenha uma prática em gravar vídeos no YouTube, eu achando que seria, né, mais rápido para eu propiciar esse material já logo para vocês no período da manhã, tentei gravar um PowerPoint, né, fazer o PowerPoint acompanhado de vídeo, mas eu não consegui. Então, isso acabou fazendo com que essa aula só conseguisse aí ser realizada agora. Mas, vamos lá. Qual é o objetivo? Aprender. Então, vamos lá, meus amados. Nós aqui estamos estudando metodologia científica, né? A esta altura do curso, eu tenho certeza que vocês já sabem o que significa a palavra metodologia, não? Metodologia, como eu já falei para vocês, significa a via de, o caminho, né? Metodologia científica significa o caminho para a produção de conhecimento científico. Um tipo de conhecimento que possui características peculiares, que nós já começamos a dar algumas pinceladas. Então, a metodologia científica, ela visa estudar realmente o caminho que nós pesquisadores devemos seguir para que a gente produza um conhecimento científico novo e adequado a esses padrões de cientificidade, né? Então, metodologia também significa o estudo dos métodos. Nós estudamos a seção 1.1 da apostila, né? Nós já estudamos a seção 1.1, que fala da cientificidade do conhecimento.
nós vimos nesta etapa que nós temos aqui uma divisão de 4 tipos de conhecimento: conhecimento do senso comum ou do ouvir dizer, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Nós também analisamos aqui, né, uma perspectiva histórica do ser humano que está imerso em uma realidade cheia de fenômenos e que ele precisa conhecer. Nós vimos como que se deu nessa perspectiva histórica, de um lado, primeiramente, o ser humano conhecendo essa realidade através do senso comum, de conhecimentos que eram passados de geração em geração, mas sem uma preocupação com uma justificativa racional, científica. Vimos o conhecimento filosófico, que tem início lá na Grécia Antiga, né? E que colocava em xeque, né, alguns pensamentos dos sofistas que não se baseavam, que não se atentavam à razão, à lógica dos argumentos. Nós vimos também o conhecimento teológico, que se baseia na fé, e o conhecimento científico, que começa a se sistematizar no século XVIII com o Iluminismo e que busca realmente uma sistematização daquele conhecimento, uma especialização daquele conhecimento, a utilização da razão, da lógica, né, na averiguação daquele conhecimento, mas se utiliza de um método científico pautado na demonstração, na prova, em se provar a verdade, né, daquele conhecimento gerado através de uma demonstração baseada em causas e efeitos e de acordo com o conhecimento acumulado naquela ciência. Bom, na seção 1.2, nessa seção 1.1, nós fizemos uma introdução, um panorama geral dos tipos de conhecimento. Nós analisamos esta perspectiva histórica, levantamos também determinados questionamentos para nos auxiliar numa questão prática do Gustavo, em que nós aferimos a importância desses diversos tipos de conhecimento para a utilização desse instrumental, desses conhecimentos, para a resolução de problemas aqui da nossa prática cotidiana. Na seção 1.2, nós estudamos o conhecimento do senso comum. Ou o conhecimento de ouvir dizer, né? O conhecimento do senso comum, ou de ouvir dizer, como o próprio nome, né, já nos remete, ele significa aquele conhecimento que ele é passado de uma geração a outra, mas ele não possui uma base científica, uma fundamentação. Aquele indivíduo, ele se vale daquele conhecimento e ele tem aquele conhecimento como certo, porque ele ouviu dizer que é assim, mas aquele conhecimento não tem uma base científica, né? Ele é acrítico, ele tem essa diferenciação em face da ausência de uma fundamentação científica. Nós vimos que o conhecimento do senso comum ele é importante, né? Porque muitas verdades científicas elas advieram do conhecimento do senso comum. Então, a vovó fazia aquele chá com uma determinada erva para o neto quando o neto estava aí com dor de estômago. E realmente, depois se foi aferir que cientificamente as substâncias contidas naquela planta faziam desencadear uma determinada reação química que gerava uma melhora naquele quadro, né? Então, o conhecimento comum ele é importante, mas ele é um conhecimento que ele é mais propenso ao erro, porque ele é não justificado, ele não é racional, ele é acrítico, né? Mas ele serve muitas vezes como início
de uma intelecção para que a gente chegue aí num conhecimento científico, certo? Hoje nós vamos estudar a seção 1.3, que diz respeito ao conhecimento filosófico. Então, eu não estou aqui adentrando muito profundamente, né, nos temas que nós já estudamos, é realmente um panorama geral. Na seção 1.3, que nós estamos hoje, nós iremos estudar o conhecimento filosófico. Como eu disse para vocês, todos esses conhecimentos são importantes. Aqui na academia, nós temos a missão de produzir conhecimento científico, né? Vocês, futuros operadores do direito, vocês terão que apresentar um TCC dentro da ciência do direito. Quando vocês forem resolver problemas jurídicos, vocês resolverão esses problemas utilizando o conhecimento da ciência do direito, que é realmente o estudo desse conjunto de normas jurídicas postas pelo Estado, né, o estudo do direito positivo. Mas o conhecimento do senso comum, ele nos traz às vezes o início, né, de uma indagação que pode nos auxiliar a depois criar aí um conhecimento, utilizar aí uma solução com base no conhecimento científico, baseado numa indução, numa intelecção que nós começamos ali pelo senso comum. O conhecimento filosófico também, como nós veremos, ele também tem uma importância grande, né, para o cientista. Agora, o cientista, ele produz conhecimento científico. Ele vai ter que fazer uma pergunta, o que é, como é, por quê? As perguntas que nós vimos nas aulas anteriores, ele vai ter que fazer uma pergunta sobre aquele objeto de estudo, ele vai ter que problematizar, ele vai ter que verificar algum problema que ele encontra naquele âmbito do saber e ele vai resolver este problema criando uma hipótese, né? E a hipótese se restará comprovada como verdadeira ou não, conforme uma demonstração que ele fará por argumentos científicos, né? Então, esses argumentos eles vão ter que se basear aqui numa demonstração conforme o método daquela ciência. Então, no nosso caso, né, de cientistas do direito, nós teremos que resolver o nosso problema, né, jurídico, sempre nos pautando nas normas jurídicas que regulam, né, a vida aqui da sociedade, né, que são aqui postas pelo Estado brasileiro. Usaremos o conhecimento filosófico, né? Eu até trouxe um texto do Ronald Dworkin, que depois eu vou pedir para vocês lerem, de que o conhecimento filosófico nos auxilia no direito, para nós refletirmos sobre conceitos abstratos, valores, que estão presentes nas nossas normas jurídicas. Agora, o conhecimento científico é uma coisa, o conhecimento filosófico é outra. Tá? Então, vamos entender um pouquinho desse conhecimento filosófico? Vamos lá? Vamos explorar a seção 1.3. E, novamente, eu reforço a importância de vocês, estudantes empenhados, que querem crescer, que querem adquirir conhecimento, que querem adquirir habilidades e competências para exercer a profissão, né, e se inserir no mercado de trabalho. Então, eu peço a vocês que, por favor, após esta aula, vocês peguem a apostila de metodologia científica e leiam a seção 1.3. Por favor, isso vai facilitar muito a aquisição desse conhecimento que vocês precisam aqui obter, tá bom? Então, vamos lá. Eu aqui, eu fiz, né, um PowerPoint, como eu falei, eu não consegui gravar, né, a linguagem narrada que eu havia pretendido, mas esse PowerPoint aqui, né, com os slides, ele também será disponibilizado a vocês, tá? E as anotações que eu tenho aqui nesse flip chart
são as anotações que constam aqui desses slides, tá bom? Então, vamos lá? Vamos olhar aqui? Vamos começar a nossa sessão 1.3. Então, vocês já devem estar acostumados, né, que neste curso de metodologia científica, a gente sempre começa o nosso estudo com base numa situação geradora de aprendizagem. Então, nós estamos acompanhando aqui a trajetória do Gustavo, que é um morador da cidade de Molhados e que está realizando um projeto para auxiliar na resolução dos problemas que a cidade enfrenta em razão da falta de água. Bom, além de se verificar que a cidade está passando por uma falta de água, também se verificou que há focos de dengue na cidade. Então, isso é um indício de que provavelmente deve estar chovendo lá. Então, a falta de abastecimento deve estar sendo causada aqui por uma falha no sistema aí de engenharia para abastecer a cidade, né? Então, Gustavo, ele verifica, né, que a cidade também está sofrendo com problemas de dengue e ele se propõe a auxiliar também neste problema. Ele, né, coloco aqui para vocês, que foi esse problema, essa situação geradora de aprendizagem, ela é citada logo no início aqui da apostila, da seção aqui 1.3. Então, logo no comecinho da apostila, a gente já tem a descrição da situação geradora de aprendizagem. Então, Gustavo, ele participa de uma audiência pública e ele verifica que há focos de dengue na cidade. E ele percebe que a prefeitura ela está empenhada em realizar visitas nas casas dos moradores para verificar se há água parada e, portanto, focos do mosquito, né, da dengue, né, o mosquito Aedes aegypti. Então, ela vai às casas dos moradores para verificar se há possíveis focos de dengue. Ocorre que alguns moradores da cidade de Molhados, eles estão se recusando a aceitar que os funcionários da prefeitura entrem em suas casas, né? Manuel é um desses moradores que está se recusando a receber a visita dos fiscais, né, da prefeitura. Então, o Manuel ele se recusou a deixar a equipe da prefeitura entrar em sua casa. E a pergunta que está aí na apostila é: de que forma o conhecimento filosófico pode representar uma forma de fazer Manuel agir racionalmente? Quais as contribuições que o conhecimento filosófico nos trará para a gente pensar em como a gente pode influenciar o Manuel a agir de modo adequado, né? Gustavo, ele, para auxiliar a prefeitura a resolver este problema de que os moradores não estão aceitando que os fiscais da prefeitura ingressem, né, entrem nas suas casas, esse problema, ele pode, para ser resolvido, se valer do auxílio do conhecimento filosófico. Por quê? Por que o conhecimento filosófico pode nos auxiliar a resolver este problema? Moradores que estão se recusando a admitir que fiscais da prefeitura ingressem nas suas casas. Por quê? Porque como nós veremos, o conhecimento filosófico, a atitude, que é fruto da atitude filosófica, ele vem de uma atividade de reflexão
que visa encontrar os motivos, as razões, os porquês de determinadas condutas. Ele vai analisar aspectos que estão ocultos numa determinada forma de pensar. Então, Gustavo, ele deve conversar com o Manuel para entender quais os motivos que estão levando o Manuel e outros moradores a se recusar que a prefeitura entre em suas casas. Ele vai ter que analisar se há alguma racionalidade nesse argumento e tentar convencer essas pessoas, também utilizando a razão da necessidade delas deixarem esses fiscais da prefeitura ingressarem em sua residência. Então, o que está levando? Então, vamos lá. Por que, Manuel, que você não quer deixar o fiscal da prefeitura ingressar na sua residência? Porque os fiscais da prefeitura, eles não vão fazer nada. Esse negócio de dengue é mentira. Então, aí Gustavo vai perguntar por quê que você acha que esse negócio da dengue é mentira. Porque sim, ele vai descobrir que o Manuel está diante de um conhecimento do senso comum e com base nesse conhecimento do senso comum, ele está dizendo que verificar água parada é algo que não tem nada a ver com a dengue, tá? E o que Gustavo vai tentar explicar para ele? Ele vai ter que buscar a racionalidade, ou então ele vai falar assim, olha, realmente, pelo conhecimento científico, a gente tem que a água parada leva o mosquito a colocar os seus ovos ali, e aí ocorre aí uma proliferação desse mosquito. Mas se o Manuel falar, mas eu não me importo. Eu não me importo porque eu sei que eu não tenho água parada. Aí o Gustavo, novamente, ele vai utilizar a razão e vai falar, olha, pode ser que você não tenha água parada, mas outros moradores, eles devem ter. Então, a atitude correta é que todos deixem os fiscais da prefeitura ingressarem, porque só assim a gente vai conseguir descobrir quais os locais, as moradias que estão com água parada, Então, ele vai ter que usar a razão para verificar se há uma coerência ou não no pensamento do Manuel, E pela própria razão fazer o Manuel entender que às vezes o modo dele pensar é incoerente. Porque, Manuel, você se preocupa com a sua saúde? O Manuel vai falar sim. Você se preocupa com a saúde da sua família? O Manuel vai falar sim. Então, água parada, que pode ser gerada até pelo seu vizinho, pode gerar um mosquito que vai picar você, a sua família, tá? Então, é importante que a gente descubra onde tem esses focos e adote uma solução para que não haja mais o contágio, para que a gente não tenha mais essas águas paradas. Aí, Manuel fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso porque eu estou cumprindo a minha parte. Aí o Gustavo vai explicar. Novamente, é importante que a gente deixe os fiscais da prefeitura ingressarem nas casas, porque só assim a gente vai conseguir descobrir se há ou não água parada. Às vezes um morador também, ele acaba por um detalhe não observando que ele está descumprindo, essa precaução de evitar água parada. Então, a filosofia, o conhecimento filosófico e a atitude filosófica, ele vai nos auxiliar aqui a gente encontrar a coerência do modo de pensar do Manuel. A gente vai também pensar qual é a atitude correta diante de uma determinada situação, Então, a gente vai ver como a atitude filosófica pode nos auxiliar a resolver esse problema, apontado aqui, essa situação geradora de aprendizagem apontada aqui na apostila. Então, a apostila, ela coloca aqui, de que forma o conhecimento filosófico pode nos auxiliar a fazer com que Manuel haja racionalmente. Então, eu fiz uma pincelada, mas vocês entenderão melhor o que eu estou querendo dizer aqui ao final da aula. Quando a gente estudar, a gente vê a finalidade, as características, o que é essa atitude filosófica, esse método que
né, nós temos que utilizar para obter o conhecimento filosófico, né? Quais as contribuições do conhecimento filosófico para a cidadania? Então, nós vamos ver como o conhecimento filosófico ele é importante para que a gente exerça uma reflexão sobre quais as atitudes corretas que nós devemos seguir quando nós temos escolhas. Qual é o modo correto de agir? Analisar os valores, os fins de determinada instituição. Para que serve o nosso Estado? Para o bem comum. Mas esse bem comum também tem que respeitar, né, o direito de todos. O Estado deve tratar com igualdade e respeito todos que vivem naquele âmbito territorial. O que é tratar as pessoas com igualdade e respeito? Então, essas questões filosóficas próprias da ética, né? Qual é o comportamento devido, qual a conduta que eu devo tomar, quais os valores que devem orientar as minhas ações. De filosofia política, qual o fim desse Estado? Por que essas pessoas elas se unem aqui e se submetem a essa ordenação, né, soberana que se exerce aqui nesse determinado território, né, e regula as relações humanas, que regula as relações sociais dessas pessoas que aqui vivem nesse âmbito territorial. Então, a filosofia ela vai nos fazer refletir sobre essas verdades, sobre esses aspectos, assim, essas finalidades, esses valores. Tem um texto do Aristóteles, na verdade um texto de um autor que escreveu aí uma contribuição da análise aí da filosofia de Aristóteles, né, da Ética e Nicômaco. Então, eu enviei para vocês, né? Quais as contribuições que vai analisar justamente essa questão aqui da cidadania, desse bem comum, dessa felicidade que se exerce na cidade, de modo que todos, né, tenham determinados parâmetros éticos, né, e, enfim, promovam esse bem comum. Quais as contribuições do conhecimento filosófico para a cidadania? Como utilizar a ética nas escolhas das formas de resolução de problemas? A ciência, ela deve ser ética? Lembra a professora Maria Garcia, né, que é a professora que eu sigo, né, na PUC, inclusive já até divulguei para vocês do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, que é uma mestra aí para mim, a professora Maria Garcia. Ela escreveu a livre docência dela sobre o tema Limites da Ciência. E ela disse que ela fazia parte de um comitê de bioética do Hospital das Clínicas e que um médico perguntou para ela: qual é o seu tema, então, da livre docência? Aí ela falou: Limites da Ciência. E esse médico, então, né, perguntou: mas a ciência tem limites? Aí a professora: tem sim, né, que realmente são os temas aí relacionados aqui à ética, né? Então, como utilizar a ética nas escolhas das formas de resolução de problemas? Então, por exemplo, essa situação que nós estamos vivenciando agora, né, do coronavírus. A decisão, nós vimos aí que países que não adotaram determinadas medidas tiveram uma expansão da doença e nós temos aí um número de pessoas que faleceram. Uma postura ética olha, nós sofreremos prejuízos econômicos, sim, mas nós devemos tomar as medidas para evitar que ocorra uma expansão da doença e que pessoas que não morreriam se não tivessem obtido o vírus nos contatos sociais que estavam totalmente liberados, essas pessoas não morreriam se as medidas tivessem sido tomadas. Então, a gente tem que tomar essas medidas, certo? Então, isso é o quê? Uma postura ética. Você, olha, realmente a gente vai ter uma questão econômica, mas nós, evitando o contato das pessoas, nós evitamos a transmissão da doença e pessoas que não morreriam
porque não pegariam essa doença, né, elas vão estar preservadas. Foi o que na Itália eles não tomaram essas medidas. E aí sim nós tivemos uma expansão a 25 mil casos. Ah, mas de 25 mil casos, apenas 3 mil pessoas morreram. 3 mil pessoas que tinham seus parentes, que perderam as suas vidas, que deixaram famílias em um estado extremamente de sofrimento. E essas pessoas não teriam morrido se as medidas de contenção tivessem sido adotadas. Então, não é ético você adotar medidas de contenção para salvar 3 mil vidas, 3 mil pessoas que não morreriam, né, se essa atitude de contenção tivesse sido tomada? Então, isso é uma postura de uma reflexão ética, né? Nós estamos aqui exercendo uma atitude filosófica. Realmente é muito importante. Olha, não, como é a aula, depois eu passo lá os slides, né? Conversando com meu marido ontem, ele na empresa em que ele trabalha, fizeram uma assembleia e perguntaram: quem de vocês está muito preocupado com o coronavírus? Muitos levantaram a mão. Aí, quem de vocês está preocupado de uma forma mediana? Alguns levantaram a mão. E aí, quem de vocês não está nem um pouco preocupado com o coronavírus? Aí ele levantou a mão. Quando ele me contou isso, eu falei exatamente isso que eu estou falando com vocês. Ah, mas o número de mortos das pessoas, se a gente analisar os números, é pequeno frente ao número de casos, se a gente analisar por esse argumento. Mas esse argumento, ele é falho no ponto de vista ético. Por quê? Ele é falho porque 3 mil vidas são 3 mil vidas. Não é um número apenas. Eu quero saber se para os familiares de uma pessoa que faleceu aí com coronavírus, se isso não tem importância. Uma pessoa que não teria falecido se as medidas de contenção tivessem sido tomadas, né? Então, se a gente pensar de forma ética, 3 mil vidas são 3 mil vidas. Se você estabelecer empatia com essas pessoas, você vai falar, meu Deus, né? Se fosse comigo. Então, exercer uma atitude ética de falar não, pessoas que não iriam morrer se as medidas de contenção tivessem sido tomadas e que morreram, né? Então, a atitude ética exige essa postura nossa, reflexiva. Qual é a melhor forma de agir num determinado cenário? Qual é o modo correto de agir conforme os valores que nós compartilhamos, certo? Então, a filosofia e a ética é uma parte da filosofia, ela tem esse papel importantíssimo. Então, vamos lá. Então, aqui eu já coloquei a importância da atitude filosófica, né? Já adiantei aqui para vocês qual a importância da atitude filosófica. Então, a atitude filosófica, ela gera na gente uma atitude de reflexão, né? Da gente analisar os motivos de agir de uma determinada forma ou não. A gente deduz e induz conforme os valores que a gente segue, conforme os conceitos que a gente aceita, conforme a coerência desses conceitos, né? Então, a gente usa a nossa razão, né? A gente viu que o conhecimento científico também usa a razão para analisar os dados. A ciência, ela é diferente, ela usa o método científico, que é diferente, demonstração, prova, um fato concreto, e usa a razão para analisar esses fatos. A filosofia, ela usa a razão para analisar a racionalidade de conceitos abstratos, valores, né, que também são fundamentais para orientar a nossa forma de agir, ou, né, nós do direito, para nos orientar em qual teoria acerca da finalidade do Estado nós entendemos mais coerente, né? Então,
nós veremos o bem comum, sim, o Estado tem o fim de zelar pelo bem comum, mas ele também deve zelar pelos direitos individuais das pessoas, né? Então nós temos que ter um equilíbrio entre isso. Então nós vamos buscar qual é a finalidade desse Estado. Isso é uma atitude filosófica. Então a prática da reflexão deduz e induz conforme a razão. Vamos lá. Interroga qual é o melhor modo de agir em dada situação. Qual é a finalidade de certos institutos? Quais os valores que devemos seguir, né? Então, aqui, né, também coloquei que nós já estamos, né, cansados de ver que toda aula eu começo com isso, né, que são esses tipos de conhecimento que a nossa apostila aqui ela divide para racionalizar o nosso modo de pensar, né, para a gente colocar cada ponto no seu lugar específico, né, na hora da gente construir, né, um conhecimento científico, né, que a gente tem que saber que a gente finalizar o nosso curso de graduação, a gente vai precisar fazer um trabalho que a gente vai produzir conhecimento científico. Então, para isso, nós teremos que seguir a metodologia científica. E para nós construirmos um conhecimento científico, a gente tem que saber, né, o que esse conhecimento científico se difere do conhecimento do senso comum, do conhecimento teológico, do conhecimento filosófico, né? Então, vamos lá. Conhecimento do senso comum, ou de ouvir dizer, que eu já expliquei, né? Como o nome já diz, é aquele que eu sigo porque eu ouvi dizer que é assim. Então, na apostila, nós temos uma situação em que um estudante, ele averigou que moradores de uma cidade do interior colocavam garrafa PET com água em cima da lâmpada. Quando esses estudantes eles fizeram uma enquete e perguntaram para esses moradores o porquê, né, da utilização dessa garrafa PET, eles falaram que faziam isso para diminuir o gasto com energia. E quando o estudante perguntou por que vocês vão diminuir o gasto de energia com a utilização dessa garrafa PET em cima, e aí o morador disse, porque eu ouvi dizer que é assim, né? Então, ouvir dizer é acrítico. Às vezes ele está errado, como nesse caso. Agora, às vezes, o conhecimento, o senso comum, depois ele vem a passar aí pela demonstração científica e se provar como um conhecimento também científico. Então, no caso de um chá, inicialmente os índios utilizavam aquele chá porque eles entendiam que aquele chá gerava uma determinada melhora numa situação de saúde. E de geração em geração foi passado esse conhecimento. Então, uma pessoa fazia aquele chá porque ela ouviu dizer que aquele chá operava uma melhora de saúde. Bom, depois, com o desenvolvimento científico, se veio a provar que realmente aquele chá tinha uma determinada substância que, por exemplo, fazia com que o cérebro não obtivesse aí os neurônios a sensação de dor. Então, a gente acabou tendo aí um conhecimento que veio de senso comum. Por que você toma esse chá? Porque me falaram que com esse chá eu vou ficar bem. E um conhecimento que depois se provou científico, porque houve uma demonstração conforme aí a metodologia científica de que realmente, olha, não, esse chá tem essa substância que provoca tal reação, e aí a gente tem aqui essa inibição desse enzima, sei lá, né? E se provou aí conforme o conhecimento científico. Então, conhecimento do senso comum é importante, mas ele é mais tendente ao erro, como no caso, né, do exemplo da garrafa PET. O conhecimento teológico ele é baseado na fé. Então, você crê numa determinada doutrina religiosa, que se fundamenta em determinados dogmas religiosos. E qual é o fundamento? O fundamento é a fé. Eu acredito naqueles dogmas, por quê? Porque eu tenho fé, que aquilo é certo, conforme a linha teológica que eu sigo. Qual é o argumento? A fé. Tá? Não, como eu falei também, não estou aqui, um conhecimento descarta o outro, não. A gente tem que saber em qual lugar a gente vai colocar, porque quando nós estamos produzindo um conhecimento científico, a gente tem que saber
né, qual é o método que nós vamos seguir e diferenciar o conhecimento científico de outros tipos de conhecimento. Conhecimento científico também, que nós vimos que é um conhecimento programado, sistemático, ele se apoia na lógica e na razão, como a filosofia também se apoia, mas a diferença é que o conhecimento científico ele busca apontar as causas, os efeitos, requer prova, demonstração. O método científico é diferente do método filosófico. Então, nós iremos estudar o conhecimento científico com mais detalhe na próxima aula, né? Porque nós estaremos na seção 1.4, que aborda justamente esse tema aqui do conhecimento científico. Por hora, eu quero que vocês já comecem a diferenciá-lo do senso comum, que é aquele acrítico, sem fundamentação, que é passado de geração em geração, teológico, baseado na fé, e o filosófico que nós estamos estudando hoje, né? Por enquanto eu quero isso, que eu adianto para vocês, né? E hoje nós iremos também pensar um pouco no conhecimento filosófico e no que ele se difere do conhecimento científico. Mas nós estudaremos de forma mais detalhada o conhecimento científico na próxima aula, né? Então, como eu comentei para vocês, o conhecimento filosófico, ele usa o método da atitude filosófica, que é eu utilizar a razão, a lógica, a coerência para analisar a racionalidade de determinados argumentos diante aí de conceitos. Eu não estou diante de um fato da realidade empírica, ou também nós estamos, no caso do direito, numa ciência normativa, mas nós, no conhecimento científico, nós iremos analisar uma situação concreta que a gente vai olhar uma dada fundamentação, e essa fundamentação ela vai ser baseada numa demonstração, né, numa relação de causa e efeitos. Então, no caso da medicina, né, que eu falei aqui para vocês, então a gente já tem um conhecimento especializado, né, o conhecimento científico ele é especializado em dado campo. No caso do chá, foi se averiguar se aquele chá tinha quais as substâncias que continham ali e se existia realmente alguma substância que gerasse em contato com o organismo humano uma determinada reação que de alguma forma produzisse aquele efeito do medicamento que era apontado, né, pelo uso ali, de aliviar a dor, melhorar um quadro de infecção, né? E aí realmente se foi verificar quais eram as substâncias daquele chá, e aí se fez uma demonstração de que aquele chá tinha aquelas substâncias, e que aquelas substâncias ali no corpo humano geravam aquela reação, realmente gerava ali uma inibição que os neurônios não captavam aí a dor, uma coisa aí, né, algum sintoma, alguma coisa que bloqueava que a gente sentisse aí a sensação de dor. Então, se provou, né, com base na ciência, que aquele medicamento, no caso ali, a gente está analisando aquela química daquele medicamento, ele gerava aquela situação. Ou, no caso da doença, né, na medicina, que lá eu estava analisando a parte dos fármacos. Então, no caso da doença, a gente tem um quadro de coronavírus. Então, os cientistas eles estão averiguando como que ocorre o contágio, como que esse vírus aí ele se reproduz, como que esse vírus vai gerar os problemas de saúde que ele gera. A gente está analisando um campo específico do saber e as relações de causa e efeito que ocorrem, né? E se vai demonstrar conforme provas, conforme evidências nessas relações. Então, a ciência ela tem um método científico de demonstração, de prova, de experimentação. Né? Isso assim, a apostila ela faz sempre um olhar para ciências empíricas. Né? A gente sabe que a nossa ciência é a ciência do dever ser, não é uma ciência do ser. Mas nós, como cientistas do direito, quando nós vamos resolver um problema
jurídico, nós iremos resolver esse problema conforme as normas jurídicas, que são essas normas que fazem parte do nosso ordenamento jurídico, né? Conforme aí postas pelo Estado, ou essas normas que são tidas como jurídicas pelo critério aí de uma regra de reconhecimento que aquela sociedade tem de que aquelas normas são normas jurídicas, né? Então, você como cientista do direito, você vai utilizar normas que são tidas como jurídicas para resolver aqueles problemas, né? E eu particularmente, por exemplo, nós vamos ver um texto do Dworkin sobre a relação, né? Porque Dworkin vai entender que direito é uma parte da moral, mas eu tenho minha linha positivista ainda, né? Ainda não, porque nós temos que separar ciência do direito de filosofia do direito. Mas depois a gente entende isso. Vamos lá. Então, o conhecimento científico, ele é um conhecimento diferente do conhecimento filosófico. Ele é um conhecimento que se pauta em causas e efeitos, em demonstração, em prova. Ele é diferente do conhecimento filosófico que parte do método filosófico. No nosso caso da nossa ciência, essa causa e efeito qual é a conduta devida, segundo o ordenamento jurídico. Que a gente vai ver quais são as normas jurídicas que regulam a sociedade, qual norma jurídica deve ser aplicada. A norma jurídica é aquela. Qual é o âmbito semântico, né? Quais as possibilidades de significado que eu consigo tirar daquele texto? Porque se eu for atribuir um significado que não está naquele texto, eu estou saindo da norma jurídica. E a ciência do direito, ela se baseia nas normas jurídicas. Então, o conhecimento científico, ele aponta as causas e efeitos, requer prova, demonstração, diferente do método filosófico. Na nossa ciência do direito, essa demonstração é a norma jurídica, é a norma que compõe o ordenamento jurídico. E a interpretação dessa norma jurídica, ela tem que se dar diante das possibilidades de significado, né, da linguagem que eu consigo verificar ali, senão eu estou quebrando aquela norma, né? Então, o conhecimento científico, ele é diferente do conhecimento filosófico. Nós iremos estudar o conhecimento científico na próxima aula. Também não sei se tem alunos, porque na minha turma da noite, além de alunos de direito, eu dou aula para alunos de ciências contábeis e engenharia. Eu tenho alunos, um aluno de ciências contábeis e um aluno de engenharia que faz a minha disciplina de metodologia científica. Então, eu sempre tenho que fazer esse paralelo de ciências empíricas e ciência do dever ser, né? Para o meu aluno de engenharia, que tem uma outra visão, aí, uma outra ciência que ele adotou para seguir, o de contábeis uma outra ciência, e nós juristas que adotamos aqui a ciência do direito. Então, o conhecimento científico, ele aponta as causas e efeitos, ele requer prova, requer demonstração. E o método científico é diferente do método filosófico. Então, conhecimento científico, a apostila coloca aqui que atinge fatos concretos, perceptíveis pelos sentidos, utilizando uma metodologia própria. Isso aqui está mais para ciências empíricas, né, que é as ciências do mundo do ser. Falando isso, vocês não estão entendendo, né? Peraí. Meus amados e queridos, vocês estão no primeiro semestre. Vocês têm todo o direito de não entender, né? Então, vamos assim. A gente tem as ciências do mundo do ser. O que é isso? Que são as ciências empíricas. Que estudam essa realidade concreta aqui que a gente vê, tá? Então, quando eu jogo essa caneta, caiu, né? Eu tenho que essa caneta caia por causa da força da gravidade. Então, a física, ela estuda aqui esses fenômenos que ocorrem aqui nessa realidade, né? O meu aluno que faz engenharia mecânica, ele está fazendo engenharia mecânica porque ele quer criar máquinas, né? Então, para isso, ele vai ter que usar o conhecimento da engenharia que ele está adquirindo agora na faculdade, mas que se baseia muito na física,
né, tem conhecimento de química. Então, esse aluno, ele vai estar aqui na ciência do ser, que é a ciência que ocorre aqui na realidade, empírica. Né? No caso do remédio, é a mesma coisa. A gente está estudando aqui, verificando a causa e efeito de acontecimentos que ocorrem aqui na nossa realidade física. Tá? O direito é o que a gente chama de ciência do dever ser, porque o direito ele estuda as normas de conduta, né? Normas estas que se caracterizam por serem normas jurídicas, que possuem atributos próprios que as fazem ser normas jurídicas. Então, o direito, a gente tem o direito positivo, que é o conjunto de normas jurídicas, conjunto de normas jurídicas que vão reger determinada sociedade, que regem determinada sociedade. Então, a gente tem aqui o direito positivo brasileiro, que são todas essas normas jurídicas que vão reger aqui a nossa conduta, né, que são as normas jurídicas postas pelo Estado brasileiro e que regem a conduta dos que neste território estejam ou que possuam aí um vínculo de nacionalidade ou que por uma questão aí, né, de eficácia da lei no espaço, venham a ter que obedecer o direito brasileiro. Então, o direito brasileiro é um conjunto de normas jurídicas aqui que compõem o ordenamento jurídico brasileiro, que essas normas são postas pelo Estado e visam regular aqui a conduta dos indivíduos, das pessoas. E a gente tem a ciência do direito. A ciência do direito, vocês conseguem ver? A ciência do direito é uma ciência do dever ser. É uma ciência normativa. É uma ciência normativa. É uma ciência que a gente chama ciência do dever ser. O que é isso? Porque o direito não estuda as coisas como elas são aqui na realidade. Ele estuda como que as coisas devem ser conforme as normas jurídicas do ordenamento jurídico brasileiro. Então, como eu falei, homicídios acontecem o tempo todo, mas nós temos uma norma do Código Penal que diz matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. Qual é a norma que está contida neste texto? Não se deve matar. Se matar, pena de 6 a 20 anos de reclusão. Então, o que a gente estuda no direito? A gente estuda essas normas jurídicas, né? Então, a gente tem lá no Código Civil, todo aquele que ocasionar um dano a alguém por dolo ou culpa, ele fica obrigado a reparar. Qual que é o dever? Não cause dano às pessoas, ou porque você tem a intenção de praticar aquele dano, ou porque você ficou descuidado e descumpriu um dever de cuidado. Então, tome cuidado e não cause dano às pessoas. Se você causar dano, você deve reparar. Isso é uma norma. Você deve reparar os danos que causaram às pessoas por dolo ou culpa. Dolo, intenção de causar aquele dano. Culpa, descumprimento de um dever de cuidado, né? Imprudência, negligência, imperícia. Então, a ciência do direito é uma ciência normativa, é uma ciência do dever ser. Ela estuda as normas jurídicas. Ela estuda essas normas jurídicas aqui desse direito positivo. Tá? Para verificar o que deve ou não deve ser feito conforme o ordenamento jurídico brasileiro. Então, a ciência do direito ela vai estudar o que deve ou não deve ser feito conforme aqui esse ordenamento jurídico, né? Então, a ciência do direito. Agora, o conhecimento jurídico, ele se difere do filosófico? Eu entendo que sim, eu entendo que o conhecimento filosófico é importante, porque nos faz refletir sobre qual é a melhor interpretação dentre as interpretações possíveis para uma norma, né? Como que nós devemos entender a finalidade do Estado, como que a gente deve entender questões de nacionalidade, né, conceitos abstratos, que geram aí uma reflexão filosófica. Agora, o direito aqui, ele deve se ater à ciência do direito, essas normas jurídicas que regem essa sociedade. Então, quando a gente fala
que a ciência ela vai exigir prova, demonstração. No nosso caso, a gente pode utilizar o conhecimento filosófico para argumentar que uma determinada interpretação é melhor do que a outra. Agora, a gente vai ter que fundamentar que aquele dever ser daquela situação se funda numa norma que tem essa qualidade de jurídica, porque ela é posta pelo Estado, porque ela tem aí um critério aí de um reconhecimento, que o Hart vai falar, né, da norma de reconhecimento. Então, o conhecimento da ciência do direito é um conhecimento que estuda essas normas jurídicas. Então, a gente, para ver qual é o dever ser, a gente tem que encontrar uma norma jurídica. Claro que a gente vai ter o conjunto, o direito não é uma norma jurídica, é um conjunto de normas jurídicas que é visto como um sistema que tem relação entre si. A gente pode deduzir normas de outras normas, né? Mas a gente sempre está se pautando nas normas jurídicas. Então, aqui, o conhecimento filosófico, ele tem como objeto as relações conceituais e não passíveis de observação sensoriais, não redutíveis a realidades materiais. Tudo bem, né? E no direito também, a gente está tratando com uma norma que não tem uma realidade material, mas a diferença do conhecimento científico do direito da filosofia é que o conhecimento científico do direito, ele se pauta ainda nesse padrão de objetividade aqui, que a gente ainda consegue ver, que é uma norma jurídica posta pelo Estado, e que tem aí um padrão de significação, né? Então, o Paulo de Barros, ele tem uma teoria muito legal, que é um construtivismo lógico-semântico, né? Eu sei que o nome, mas que ele aborda as possibilidades de significado da norma, que a gente nunca pode deixar de ficar atento às possibilidades da linguagem, porque senão a gente destrói a norma, né? Então, essa visão aqui, né? Conhecimento científico atinge fatos concretos, perceptíveis, sensoriais. Conhecimento filosófico, relação de causas, as relações são entre os conceitos, tem como objeto essas relações de conceitos que não são passíveis de observação sensoriais, não são redutíveis a realidades materiais, né? Vamos lá. Conhecimento filosófico, o que é o conhecimento filosófico? Conhecimento filosófico é aquele que é produzido pela atitude reflexiva, né, pela atitude filosófica, que é essa atitude de buscar as justificativas daquela forma de se pensar, de analisar a coerência desses conceitos, deduzir, induzir com base nesses conceitos, né, para eu chegar na posição que eu acho que é a mais acertada para orientar uma determinada conduta humana, para se ver como finalidade aí de um determinado instituto. Qual é a finalidade do conhecimento filosófico? Os gregos, eles falavam que a finalidade da filosofia era a sabedoria, né? Mas é justamente essa sabedoria para quê? Para verificar com base na razão se aqueles argumentos, eles são ou não são coerentes, né? Se há uma racionalidade naquele argumento. Por quê? Porque eu tenho que utilizar a minha razão para determinar qual é a forma a forma correta que eu devo agir. Eu devo usar a razão para fazer as minhas escolhas, né? Quais são as suas características? Aí aqui nós temos a apostila que coloca, né, as características apontadas pela Marilena Chauí. Vamos lá. Então, o conhecimento filosófico ele utiliza qual é o método, a atitude filosófica. A finalidade, busca da sabedoria, definir condutas, escolher teorias, determinar os valores que eu devo perseguir, por parâmetros mais críticos, mais racionais. Reflexão acerca da coerência entre os conceitos, verificação da racionalidade de questionamentos maiores, né? Então, aqui eu peguei da apostila, né? A atitude filosófica implica em levantar razões para determinadas escolhas,
em fazer sempre uma indagação. E quando se indaga, significa que não se aceita as coisas da forma como elas são explicadas. E aí aqui eu coloquei uma linha minha, né, sem justificação. Então, atitude filosófica é você levantar as razões da escolha, para você não aceitar as coisas como elas são, quando elas não têm uma justificativa que pareça racional para você, tá? Significa destruir a tradição, negar toda a tradição. Não. É você ter uma postura questionadora, reflexiva. Então, Marilena Chaui afirma que a atitude filosófica possui duas características, uma positiva e uma negativa. O aspecto negativo se refere a dizer não ao senso comum, ao estabelecido. O aspecto positivo está em indagar sobre as razões das coisas, os motivos das coisas serem como são. Então, o que Marilena Chaui ela fala? Que primeiro, a atitude filosófica ela exige uma atitude crítica nossa. Então, quando a gente tem um pensamento que é estabelecido de uma determinada forma, a gente sempre tem que ter uma atitude crítica, de buscar o porquê daquele estabelecido, né? Daquela forma de se pensar. Aí a apostila fala dizer não ao estabelecido, seria um aspecto negativo, né, dessa atitude filosófica. Negativo não no sentido de valor, mas é porque é uma atitude, né, que você deve fazer através de uma negativa. E essa negativa seria negar o estabelecido. Eu, né, também como filósofa, né, como todos nós somos, o que eu argumento aqui? Nós temos sim que ter uma atitude crítica, com uma atitude racional nas informações que nos são passadas. E nós devemos sempre nos perguntar se há ou não uma justificativa, e buscar uma justificativa através da razão, buscar verificar se há coerência ou não naquilo que é estabelecido. Agora, se aquilo que foi estabelecido tiver uma racionalidade, eu aceito. Se aquilo não tiver uma racionalidade, eu falo não. Então, é questão de você ter uma postura, porque hoje em dia eu vejo assim, né, que às vezes a atitude crítica, pensar fora da caixa, é assim, a maioria das pessoas, e a classe média, não sei o que, pensa daquele jeito, Então, o modo filosófico de pensar é se pensar no não há, no contrário. Isso tem que negar o que é estabelecido. Isso é uma atitude que não é filosófica. Porque uma coisa as pessoas pensam de uma determinada forma. Aí você olha e fala, olha, há racionalidade naquele modo de pensar, conforme os parâmetros de valor que eu sigo, conforme aí as coerências, né, dos princípios, do modo como eu tenho como certo aí na minha vida. Há coerência, eu aceito. Não tem coerência, eu não aceito. Né? Ter uma atitude filosófica é você dizer não ao estabelecido que não tem justificativa racional, né? Conforme aí o âmbito de análise que você, sujeito aí do conhecimento, está fazendo. Né? Então, ter uma atitude filosófica significa você dizer não ao estabelecido sem justificativa. Eu falei, a gente, não, agora a moda vamos negar toda a tradição, tudo, vamos contestar, as pessoas, a sociedade pensa em então a gente tem que entender que o certo é o não há. Não é assim, né? A gente tem justificativa para esse modo de pensar? Se aquilo fizer sentido conforme os meus valores, a minha racionalidade aí, na coerência de argumentos, sim, né? Então, indagar os motivos das coisas serem como são, seria o aspecto que a Marilena Chaui coloca como positivo. Sim, a gente tem que sempre buscar a razão nas coisas como elas são, né? Das coisas serem como serem, né? Então, essa é e aí também isso, como eu falei, não é você abandonar a tradição. A Hannah Arendt, ela tem um texto maravilhoso quando ela fala da educação, da importância, né, de todo conhecimento, né, de uma tradição cultural. Agora, é questão de você ter uma postura crítica.
antiguidade, a filosofia e a ciência eram confundidas com uma mesma coisa. Aristóteles, ele diz que a filosofia era a ciência de todas as coisas. Porém, no século XVIII, né, então 1700, que é a fase do iluminismo, nós temos uma ruptura entre ciência e filosofia. Então, conhecimento científico passa a ser uma coisa e o conhecimento filosófico passa a ser outro. Então, conhecimento científico e conhecimento filosófico são duas coisas distintas. Eles não se confundem, são complementares, mas cada um tem aí um método diferente, né? A atitude filosófica na abstração dos conceitos, na relação de coerência, e o conhecimento científico ele parte aí de um método, de uma determinada ciência que vai exigir uma certa demonstração, uma certa prova, né? Um causa e efeito. A gente entende isso bem quando a gente analisa ciências empíricas, mas mesmo na nossa ciência do direito, que é importante a gente separar a ciência do direito como a ciência que estuda essas normas jurídicas e essas normas jurídicas que formam o ordenamento jurídico, que são as normas postas pelo Estado, o direito positivo, da filosofia do direito, que vai perguntar qual é o fim do direito, justiça, o que é a justiça, o que é justiça? Dar a cada um o que é seu. Tem a justiça comutativa, tem a justiça distributiva. Qual a finalidade do Estado? Como que o Estado vai promover justiça social? Né? A gente tem a filosofia. Claro que as nossas normas jurídicas elas vão incorporar, né, conceitos abstratos, próprios às vezes de determinada linha filosófica, mas é importante nós termos essa distinção entre o direito positivo e a atitude filosófica que a gente tem que ter até para interpretar esse direito positivo, mas que tem essa peculiaridade nossa, né, própria, né, da ciência do direito, própria da metodologia científica. A gente tem esse padrão normas jurídicas, que são postas pelo nosso Estado, né, podem ter seu âmbito de interpretação, mas, como diz aí o professor Paulo de Barros, a gente tem que fazer esse construtivismo lógico-semântico, né? A gente tem que estar nas possibilidades de significado dessa palavra conforme a nossa língua, né? Então, o conhecimento científico não se confunde com o conhecimento filosófico. Existem diferenças entre o conhecimento científico e o conhecimento filosófico? Eu já dei várias dicas, né, para vocês que o método é diferente, que o método científico, que vai exigir demonstração, prova, experimentação. E na nossa experiência do direito, nós também temos aí o nosso direito positivo, que tem que ser interpretado, claro, conforme a nossa realidade social. A gente vai ter aí uma atitude filosófica envolvida, mas que, né, também eu creio nessa separação. Ciência do direito é uma coisa, filosofia do direito é outra coisa. Né, e a filosofia é importante? Eu amo filosofia, mas acredito, né, na importância da separação. Existem diferenças entre conhecimento científico e conhecimento filosófico? O método científico o método filosófico é outro. O método filosófico é essa atitude filosófica que trabalha com a coerência lógica entre os conceitos, né, a finalidade, os valores. O conhecimento, eu acho que eu reuni tudo. Conhecimento científico, vamos lá, eu na apostilinha não, no PowerPoint que eu montei, existem diferenças, e aí eu coloco, o conhecimento científico atinge fatos concretos, positivos, perceptíveis pelos sentidos, e usa uma metodologia própria. Isso tem mais sentido aqui inicialmente para ciências empíricas do ser, mas no caso da nossa ciência do dever ser, a gente tem que ter a norma jurídica, que ela é posta aí pelo Estado. Então, de alguma forma, ou quando não tem norma, a gente ainda tem aí o uso da analogia, dos costumes, mas por que a gente tem a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro que prevê que na omissão da lei a gente vai usar essas outras fontes, né? Então, a gente sempre tem no nosso ordenamento jurídico esse padrão dessas normas jurídicas, conforme aqui a lei, que a fonte é primária do nosso ordenamento. Não havendo lei, a gente pode ir para analogia, costumes, e aí pode vir o legislador trazer a lei para suprir aquela lacuna,
né? A gente está sempre no âmbito aqui do direito positivo. A filosofia tem como objeto as relações conceituais e não passíveis de observações sensoriais. O método científico difere do método filosófico. Então, nós temos aqui um critério que a gente olha no diário oficial. Foi lá publicada uma lei que diz que entra em vigor no dia tal, passou esse dia, essa lei está em vigor. Então, eu sei que eu tenho essa fonte aí para observar, para tirar as normas jurídicas, para regular aquela situação. O primeiro está fundado na experimentação e na lógica, né? A ciência ela se funda na experimentação e também na lógica, na razão. Mas nós temos sempre uma experiência concreta, ou no nosso caso, uma experiência normativa de normas postas pelo Estado. Difere com relação ao objeto, porque o conhecimento científico visa descobrir as relações de causa e efeito, a demonstração, a prova. Entre os fenômenos, né, dos componentes dos fenômenos. A filosofia, ela questiona, inclusive as conclusões da ciência, ela indaga, ela faz indagações mais amplas. A filosofia identifica o que está oculto em um raciocínio, né, com base na coerência, na lógica, né, o que está além da aparência de um determinado fenômeno. Quais são as ideologias que constam num determinado discurso? Busca o que está além do aparente, a filosofia, né? Porque ela está trabalhando com a racionalidade dos conceitos. E o conhecimento filosófico é importantíssimo, imprescindível, muito no nosso conhecimento, né? na nossa ciência do direito. Bom, aí a última parte, né, da nossa aula, ela aborda a ética. Né? A ética é um ramo da filosofia que busca entender a conduta moral. Quando você adota certas normas para a sua conduta, deve examinar as razões. Por que você está seguindo, né, essa conduta? Quais as razões? Qual é a melhor forma de agir diante de uma determinada situação concreta? Quais os valores que eu tenho como principais para orientar minha conduta, como certos? Né? A ética implica no esforço da razão para compreender os motivos que nos levam a adotar essas condutas, para verificar se elas são boas ou não. Se as condutas que nós iremos adotar, se elas são boas ou não, para serem adotadas. Devemos adotá-las ou não. Ciência e ética. Você acha que a ciência pode prescindir da ética? É possível justificar, com base na razão, na racionalidade, o desenvolvimento científico, mesmo sem considerar os aspectos éticos? Então, aquele professor, né, de medicina que fazia parte do Conselho de Bioética do HC, que perguntou para minha professora: e a ciência tem limites? Porque o livro da professora Maria Garcia, a Livre Docência, é Limites da Ciência, que ela justamente faz uma argumentação, né, com base aí na necessidade do próprio direito, também utilizando tanto uma questão filosófica, um raciocínio filosófico, como as normas jurídicas que regem o nosso ordenamento, né, de que a ciência médica ela tem que ter aí uma adequação para que ela siga determinados valores, né? Então, por quê? Porque para que a ciência, né? Qual é a justificativa racional para eu aceitar uma norma num determinado sentido? É que aquela ciência deve servir para o bem de todos. Claro, o que é o bem de todos? A gente vai ter que fazer uma atitude filosófica. Mas o desenvolvimento científico, ele deve seguir aí padrões éticos, porque ele serve para quê? Para o desenvolvimento, para o bem das pessoas, de todas as pessoas, né? Então, bom, essa foi a matéria em geral da nossa aula. Com base em tudo isso, a gente consegue responder também a nossa situação-problema. A gente vê na situação geradora de aprendizagem como que o conhecimento filosófico pode auxiliar aí o Gustavo? Pode auxiliar o Gustavo porque o Gustavo vai ter uma atitude de reflexão. Por
Por que que os moradores não estão querendo deixar entrar? Conversar com esse morador e mostrar para ele que essa atitude não é coerente conforme os valores que esse mesmo morador adota como certo, como os valores certos para reger a sua vida, né? Quais as contribuições do conhecimento filosófico para a cidadania? Também comentei, né, que o conhecimento filosófico, ele vai, uma parte da filosofia ética, que vai buscar qual é a forma correta de eu agir num determinado sentido, né? E quando a gente pensa aqui numa comunidade política, isso se expõe a esses questionamentos de como que eu devo agir, qual deve ser as normas que devem orientar a conduta desses indivíduos nessa comunidade política, em que o poder é nosso, né? Qual a finalidade do Estado? Então essa atitude, a filosofia, ela vai nos auxiliar a fazer reflexões mais profundas, essas verdades maiores aí, que justificam a nossa reunião, né, de seres humanos numa comunidade política. Como utilizar a ética nas escolhas das formas de resolução de problemas? Então, quando a gente tem um problema, a gente tem que pensar na ética, porque a ética ela vai nos auxiliar em como resolver em qual é a atitude correta que nós devemos tomar frente àquele problema. Então, por exemplo, numa situação como esta do coronavírus, qual é a atitude correta que o Estado brasileiro deve tomar? Ele deve ter medidas para evitar que haja um contágio entre as pessoas, então as pessoas elas devem restringir o seu contato social, né? Fazer isso é uma atitude ética. Mas nós temos um número tanto de casos e só tantas mortes, e a gripe mata não sei quantos. Mas olha, pessoas que não morreriam se não existisse esse coronavírus, elas vão morrer, né? Então, se tomarem as medidas, essas pessoas, elas vão ter preservada a sua vida. Então, qual é a atitude correta? Isso é uma reflexão filosófica, uma reflexão ética, tá? Bom, o que eu vou fazer? A gente vai encerrar essa aula agora, que diz respeito à seção 1.3. Eu vou pedir para vocês lerem a seção 1.3 com cuidado, e depois eu vou ver se eu gravo um outro vídeo analisando as questões da apostila, que eu lembro que vocês me pediram, né, para eu passar a correção da apostila para vocês, tá bom? Por enquanto, leem a apostila. Mas não é ler como se vocês estivessem aí lendo um romance, não. Leem, reguinha, anotando as partes importantes. Bom, se tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Vocês vão tentar fazer a atividade diagnóstica do AVA. Vocês vão tentar responder a apostila, as questões da apostila, tá? Eu vou deixar para vocês me responderem quais as diferenças entre o conhecimento científico e o conhecimento filosófico, tá? Então eu vou pedir depois, eu vou pedir para vocês fazerem aí uma tarefa escrita para me enviarem, tá? A nossa comunicação ela fica pelo AVA e também pelo WhatsApp. O que a gente quer é que vocês continuem estudando, porque a gente vai ter prova do mesmo jeito. E na minha prova vai cair, eu faço uma revisão rápida, mas vai cair a matéria que eu estou ensinando aqui. Então vocês assistam esse vídeo, assistam quantas vezes vocês quiserem, leiam a apostila. E eu tiro as minhas questões mesmo da junção da aula com a apostila, tá bom? Fiquem com Deus, continuem se preservando e a gente tá junto nessa. Agora, eu tô aqui batalhando também para vocês terem aí o processo de ensino-aprendizado mantido e vocês façam a parte de vocês, tá bom? Peço também um pouco de paciência, porque às vezes, como eu falei, o ideal seria que essa aula tivesse sido disponibilizada hoje de manhã, mas foi tudo muito corrido e eu só consegui mobilizar os recursos para gravar essa aula para vocês agora, porque eu havia escolhido um meio errado, que foi do PowerPoint, que acabou não dando certo, me tomou um enorme tempo, mas agora já está resolvido. Então vocês acertem e se nós continuarmos com essa quarentena na próxima semana, aí a aula vai estar sendo disponibilizada no dia correto, na hora correta, tá bom? Fiquem com Deus e estudem bastante. Tchau!